Muita paz a todos. Você esperava o Eurípides hoje, né? O dia do Eurípides Silva. Na falta dele, ele teve um compromisso de última hora e me pediu que eu arrumasse um orador. Eu falei, ó, só se eu levar o Nelson lá para fazer, porque nessa hora, meu filho, quem é que eu vou chamar para fazer? Então, vocês vão ter que se contentar com, como falava o Dejair ali, o sanduíche de mortadela. Bom, então é assim, ó, nós temos que conversar hoje sobre evolução e progresso. Essa palestra é uma palestra muito interessante, porque certa feita, um rapaz que hoje ele é espírita e faz palestra também, ele me perguntou, Nelson, por que razão que Deus, sendo infinitamente bom, ele criou a nós outros para o sofrimento? Por que que não nos criou perfeitos? Fez essa pergunta para mim, falou, para que nós, se nós somos os seus filhos, ele não poderia ter nos criado perfeitos, para que a gente não passasse por todo esse sofrimento? Uma pergunta curiosa, né? Então, a pergunta é assim, ó, por que Deus não criou os espíritos já perfeitos para lhe poupar do mal e todas as suas consequências? Pergunta. Então, isso aí seria como se nós perguntássemos, por que que a criança já não nasceu ou não nasce sabendo? Não é? Por que que ela já não nasce sabendo? Por que que ela tem que passar por todo esse processo de aprendizado, né? De educação? Se nós pensássemos assim, nós seríamos como, se Deus nos tivesse criado assim com a perfeição, nós seríamos como o quê? Como um robô, destituídos de inteligência. Teríamos uma inteligência artificial criada pelo próprio homem, né, que manipulado ou manipulada pelo próprio homem, que a conduz. E não teríamos de forma alguma um mérito da questão da liberdade, de ação, do livre-arbítrio e tudo. Isso é interessante porque todos nós que fomos criados por Deus, nós fomos criados assim para atender aos seus desígnios, nós vamos ver à frente, aos seus desígnios, cujo objetivo é nos levar a todos à perfeição. Pois bem, o robô, ele desempenha um trabalho conduzido por uma máquina ou por um homem, né? Um homem que conduz esse seu robô, dando a ele como se fosse uma inteligência ali embutida que ele não tem. Jesus de Nazaré, ele deu algumas qualidades a nós outros filhos de Deus que somos. Ele dizia assim, ó, vós sois deuses, vós sois o sal da terra, vós sois luzes. E ele ainda falou assim, olha, vocês podem fazer tudo que eu faço e muito mais. É claro que nós não iríamos fazer mais que Jesus, né? Mas o que ele queria se referir, nós haveríamos de chegar a um estado tal que faríamos muitas coisas, que até coisas que nós mesmos teríamos dúvidas sobre elas. Todos nós, se nós pegarmos a questão 115 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ignorante na condição boa da palavra, né? Porque nós fomos criados
sem a sabedoria, sem o saber. Tínhamos tudo que desempenhar. Tínhamos a sabedoria, mas tínhamos que desenvolver a sabedoria. Simples e ignorante, para desenvolver isso aí. Sendo assim, Deus nos dotou de potencialidades a nos criar. Ele nos criou com potencialidades. Por exemplo, o livre-arbítrio, inteligência, diferente do robô, vontade. O livre-arbítrio, sem o livre-arbítrio, nós não teríamos como conduzir os nossos atos. Ele nos criou para que nós buscássemos o amadurecimento espiritual. Objetivo, perfeição. Como é que a gente poderia conduzir esses atos se nós não tivéssemos a liberdade de ação? Não tivéssemos a liberdade. Então nós somos dotados da inteligência, vontade e o livre-arbítrio para conduzir os atos. Porque se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, como é que nós poderíamos receber o mérito das nossas ações? E o demérito delas? Quando nós fazemos o bem, naturalmente que nós criamos uma situação saudável para todos nós. E quando nós fazemos o mal, nós temos o demérito, porque cometemos maldade, né? Então é um caminho que nós temos que chegar através do livre-arbítrio. Nós escolhemos o caminho certo e o errado. Tudo depende exatamente da escolha. Tudo depende da escolha. Nós fomos criados para fazer uma boa escolha. Por isso que nós buscamos o estudo, o entendimento, né? O conhecimento de uma forma geral para fazermos uma boa escolha. O problema está na má escolha. Deus deu-nos a inteligência para que nós adquiríssemos conhecimentos e assim atender ao seu desígnio, que nós já falamos, que é o que ele quer. A inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Kardec está dizendo isso. Kardec fala isso. É uma faculdade própria de cada ser e constitui a nossa individualidade. É assim que funciona. Nós outros somos, para que fôssemos levados a esse progresso, sem sombra de dúvida, nós tivemos muitas encarnações aqui na Terra. E oportunidades outras, a gente nasceu e aprendeu, né? Muitas coisas que não se perderam jamais. Assim que nós vamos constituindo uma individualidade, uma bagagem de conhecimento, um dossiê constituído, jamais se perde, para que nós cheguemos àquilo que é a realidade, que é o nosso objetivo. Quando os espíritos se comunicam conosco, e eles trazem coisas que muitas vezes a gente conhecia ou se não conhecia, mas tem pessoas que sabiam que era aquele espírito que está ali, tendo em vista as particularidades que ele trouxe, é porque ele tem uma individualidade constituída. Não precisa dizer nome, quem é, ou quem... Certa feita nós tivemos uma comunicação aqui no Ialar de um amigo nosso que havia sofrido um acidente no trabalho. Ele estava manuseando uma arma, ele transportava, ele é gerente de uma agência bancária, numa cidade próxima aqui, e ele estava
ele trazia com ele uma arma porque ele portava numerário, dinheiro, levava para a cidade dele. E ele foi manusear essa arma, não sei com que cargas d'água ali que aconteceu, a arma disparou e matou ele assim ali nesse acidente. E certa feita, ele, depois de um bom tempo, ele se comunicou aqui no Ielar. E a primeira coisa que ele disse foi assim: você é meu amigo. Eu não vou dizer quem sou eu, mas logo você vai descobrir. E começou a dizer coisas que eu conhecia, inclusive do acidente. Então estava o que ali? A individualidade do indivíduo, que não havia perdido. Era ele mesmo. E tem uma particularidade nessa história toda, que ele queria dizer para a esposa dele. Eu não vou demorar muito tempo aqui, 40 minutos aproximadamente, para contar isso. Mas ele queria que a esposa dele soubesse que ele era um ser imortal, que ele estava vivo. Olha só a incumbência que ele passou para mim, a responsabilidade. Você vai dizer para minha esposa que eu estou vivo. Mas eu não vou, porque se você vai procurar essas pessoas e dizer para elas isso, que a pessoa se comunicou, mas que esse camarada deve estar maluco, vou procurar um psiquiatra, né? Eu não fui, mas ele se encarregou de trazer essa pessoa a mim. Eu conhecia ela me conhecia. Ela começou a sentir a influência dele, as investidas dele, onde quer que ela estivesse, na casa dela, no banheiro, dormindo. E ela começou a entrar em um processo depressivo com isso. Presença desse indivíduo constante. E aí, através de uma outra pessoa, que me conhecia, a minha irmã, elas se encontraram num clube, e ela relatando essa questão para ela, que ela estava entrando num processo depressivo, ela sentia pessoas na presença dela, espíritos, né? Eu falei, procura meu irmão lá no Banespa, talvez ele possa te ajudar. Aí ela foi, me procuraram, era uma tarde, era uma quinta-feira à tarde, era 2 horas da tarde. Eu levei ela para dentro, estava cheio o banco, lotado. E aí eu falei, olha, Maomé, né, não foi a montanha, então montanha como é que é essa ditada? Montanha que vai Maomé? Ou ao contrário, né? E aí eu disse para ela, falei, teu marido que te mandou aqui. Ela assustou. Aí eu contei para ela da comunicação, ela pediu que eu falasse para ela. E eu não fui falar, mas realmente estava dado o recado. Ela acreditou? O que vocês acham? Eu acho que não. Porque nunca mais ela me procurou. Gente, a inteligência e a vontade são as alavancas do nosso progresso. Inteligência e vontade. Aqueles que usaram mais a sua vontade para evoluírem estão acima dos que pouco fizeram. Então, aqui é o progresso adquirido. Todos nós somos iguais, por isso que Jesus nos qualificou daquela forma. Nós éramos filhos de Deus, com todas aquelas qualidades, né? Só que o que nos diferencia é exatamente o progresso adquirido. Um estudou mais, estudou menos. Então, essa é a diferença que há entre nós, mas todos nós somos iguais perante Deus. A vontade é que nós estamos falando aqui, na época de Jesus, ele chamou isso, sabe o quê? De fé. Quando nós falamos em vontade, determinação, força, realizações, Jesus chamava de fé isso.
Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, haverão de remover montanhas. É a determinação, a força, a vontade de realização. A inteligência é o farol que nos guia, mas é a vontade que nos faz caminhar. Inteligência, farol, que nos leva às qualidades das ações, à prática da caridade, aos relacionamentos felizes. Vontade. Aliás, a inteligência que nos leva a isso. E a vontade é que nos leva a realizar aquilo que a inteligência nos pede, como forma de conhecimento que a gente adquiriu. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar essa pergunta. E o Kardec perguntou, os espíritos responderam que todos nós fomos criados, como nós já falamos, para atender aos desígnios de Deus, cujo objetivo é nos levar à perfeição. Eles fazem algumas considerações nesta resposta, dizendo assim, que para uns é uma missão e para outros uma expiação. Por que que eles fazem essa consideração? Porque exatamente aqueles missionários são aqueles que empreenderam vontades, trabalharam a favor do conhecimento, do bem, e foram à luta e estão além de nós ainda que estamos passando por esse processo de aprendizagem daqui. Então, esses missionários que vêm nos ajudarem no progresso da evolução. É assim que funciona o amor, que Jesus nos explicava. Porque eles vêm ajudar os retardatários. É o que se passa conosco aqui na Terra quando nós aplicamos o amor. Quando nós compreendemos as pessoas, aceitamos as pessoas como elas são. Às vezes você tem um pouquinho mais de entendimento do que a outra, que está agindo erroneamente, mas você aceita aquela pessoa como ela é mesmo, sem exigir nada, absolutamente nada dela. É o que fazem os espíritos superiores conosco. Eles não exigem absolutamente nada de nós. Eles trazem as informações para que nós sigamos o caminho certo, o caminho correto. Então, esses são os missionários. Aqueles que estão passando por processo de expiação, somos todos nós, como um processo reeducativo, de aprendizado. Nós fizemos provas em outras oportunidades e essas provas não foram tão boas. Então, nós estamos fazendo outras provas aqui, para o crescimento espiritual. Processo reeducativo, que são bênçãos de Deus, não são castigos. Então, nós fomos criados para o progresso constante, para o desenvolvimento do nosso progresso material, intelectual e moral, cujo objetivo é a perfeição. Material, intelectual e moral. Dentre os elementos de progresso do homem, material, intelectual e moral, qual é o maior? 3 elementos de progresso: material, intelectual e moral. Qual o maior? O moral. Por quê? Porque, vejam só, se nós tivéssemos somente o conhecimento intelectual, estivesse desenvolvendo muito bem as nossas capacidades morais aqui na Terra, profissional, seja lá como forem, mas se nós não tivéssemos a moral, nós não teríamos um bom relacionamento e não teríamos como conduzir bem o nosso processo aqui do bem, da escolha.
Então, por isso que Paulo de Tarso, na oportunidade, ele falava: eu posso dizer a língua dos anjos, saber de cor e salteado tudo que os homens sabem, colocar o meu corpo para ser queimado, dar tudo que eu tenho para os pobres. Mas se eu não tiver caridade, nada terei. Caridade, o indivíduo aprende a ser caridoso através do desenvolvimento moral. Por isso que ele chamava atenção para isso. Na atualidade, vemos homens mergulhados num processo incrível de corrupção. Poderíamos pensar que nem todos chegarão à perfeição. É o que se passa hoje, né? Às vezes você liga a sua TV ali. Eu gosto muito de documentário, né? De jornal. Mas de repente você liga ali e você vê umas coisas ali que realmente deixam a gente muito triste. A gente até questiona, mas será que essas pessoas que estão agindo assim, eles chegarão um dia à perfeição, como todos nós devemos chegar, como os Espíritos falam aqui? É a pergunta que a gente faz. Então, todos seremos perfeitos. Porque o mal que o indivíduo cria hoje, livre-arbítrio, é ele que criou. Ele está criando essa situação. Deus não criou o mal, Deus criou o bem. Só que, dentro desse processo todo, que nós fizemos a escolha entre o bem e o mal, nós precisamos saber que Deus criou o bem e, para o mal, Ele criou leis. Bem e mal. Ele criou leis que vão punir, não é castigo, vão punir através os seus atos errôneos. Quer dizer, necessariamente ele tem que responder por isso. Só que essa resposta não será como muitas pessoas pensam: não, porque vai ser jogado no inferno, vai ser isso. Não, não é nada disso. Deus dá toda a oportunidade para que a gente continue acertando isso, através das encarnações, botando isso em ordem. Observância da lei. Se ele burlou a lei, naturalmente ele tem que responder por isso. Burlou a lei, tem que responder. Todo ato indevido do indivíduo, ele tem que acertar. A lei nossa, a lei da terra, a lei dos homens, ela não consegue, né, punir os nossos atos, enquadrar a gente na realidade, responder por aquilo. Porque ela não conhece as nossas intenções. E tem muitos casos que o indivíduo que fica sem o corretivo, porque a lei não conhecia isso. Mas dentro das leis de Deus, tudo funciona dentro de um processo incrível de justiça. Incrível de justiça. Todas as vezes que nós fazemos as coisas boas, as boas ações, que nós somos pessoas bondosas, nós criamos um patamar para nós, mas muito bom mesmo, muito gostoso da gente sentir. As pessoas acabam sentindo o equilíbrio, o bem-estar por ter agido assim. E isso é muito bom, porque a pessoa está voltada para o bem. A gente sempre fala, assim, em nossas palestras, que existe uma palavra chave para tudo isso. Chama-se bondade. As pessoas bondosas, elas são diferenciadas. São diferentes. Todo mundo quer a companhia delas. A pessoa, ela traz o quê? Um astral espetacular. Algo que ela mesma construiu, que todo mundo quer a companhia dela. Quer ser atendida por ela.
O mal é uma consequência daquilo que o indivíduo fez de errado. Só para nós logo encerrarmos esse compromisso nosso aqui, essa quinta pergunta é muito interessante, porque ela diz assim, ó, poderíamos fazer uma ideia do que seria um espírito perfeito? Nós estamos falando em perfeição. As pessoas podem falar, mas você fala em perfeição, com tantas coisas que a gente está vendo errado, quantas coisas, será que, quando é que vai acontecer? Será que nós vamos ser perfeitos? Você tem um modelo disso? Alguém mostrou isso para você? Nós temos um modelo. Um espírito perfeito seria um espírito voltado somente ao bem. O espírito superior, os espíritos que falam isso aí. Superior ao bem. Não teria nenhuma imperfeição. E o seu objetivo é fazer os outros felizes. Para isso trabalha para Deus. É o espírito perfeito. E existe muitos espíritos perfeitos. Não sei a quantidade. Que nos ajudam. Na Terra, a gente não vai conseguir essa graduação de espírito perfeito. Não vai. Nós vamos tentar, assim, fazer alguma coisa para que sejamos melhores, né? Agora, exemplo de um espírito perfeito, Jesus de Nazaré. Questão 625. Qual foi o ser mais perfeito que passou pela terra para nos servir de guia e modelo? Olha aqui a consideração, hein? Guia e modelo. Jesus de Nazaré, que havia atingido o apogeu da perfeição. E ele deu um exemplo disso, através dos seus feitos aqui na Terra. Vocês acham que um homem que não tivesse a perfeição dele, poderia atravessar as águas dos mares? Andar sobre as águas dos mares? Um homem que não tivesse a perfeição de Jesus, poderia ter ressuscitado mortos, ou dado vista a cegos, curado leprosos. Aquela mulher que simplesmente tocou nas suas vestes, depois dela exercer um trabalho muito sacrificante, né, até chegar de Jesus. Ela tocou nas suas vestes e foi curada imediatamente. As qualidades espetaculares que envolviam o Senhor Jesus. Jesus, ele deu um modelo de perfeição para nós. Em uma das parábolas, em muitas parábolas, ele fala, mas em uma das suas parábolas, ele deu um modelo de perfeição que muitas pessoas não prestaram atenção nisso. Na parábola dos trabalhadores da última hora. Quando ele falou ali do pagamento de igualdade para todos. Todos nós lembramos essa passagem, né? Quem não lembra dessa passagem? Todos nós lembramos, né? Que o indivíduo convidou por 5 vezes consecutivas, os trabalhadores para trabalhar na sua vinha, em horas diferentes. No final do expediente, ele pediu ao encarregado que fizesse o pagamento. Mas que fizesse o pagamento, começando lá pelos últimos trabalhadores que aceitaram o trabalho daquele dia.
Começou a fazer isso, quando estava se aproximando lá dos primeiros que começaram bem cedo, um deles questionou: Senhor, tem alguma coisa errada aqui. Você está pagando tudo, para todas as pessoas, as importâncias iguais. E nós começamos cedo. Ele disse: olha, você não pode questionar isso, porque eu tenho bondade no coração, eu sou bom e quero pagar a todos com importâncias iguais. É bom, por acaso o teu olho é mau? Ele perguntou, né? Mas essa questão, aí ele fala, os últimos seriam os primeiros, os primeiros seriam os últimos. Essa passagem, quando ele fala do pagamento de igualdade para todos, ele estava falando dessa trajetória de trabalho que todos nós realizamos em busca do progresso, que realmente vai nos qualificando, fazendo de nós criaturas melhores, até chegar no final do expediente, jornada de trabalho, cujo pagamento será de igualdade para todos. Então nós temos toda essa jornada de trabalho, dia a dia, encarnação a encarnação, para chegarmos aonde Deus quer. Quer dizer, a jornada é chegar lá. Quando você chega lá, recebe a recompensa. Igual para todos. Então é assim, se nós pegarmos, para chegar à perfeição, o homem tem que desenvolver em plenitude o conhecimento intelectual e intelectual na sua aplicação mais sublime. Ele não pode guardar para ele tem que aprender e aplicar intelectual. Conhecimento intelectual e moral. Conhecimento moral é estar de posse do amor, com aplicação. Você está de posse do amor e aplica o amor na sua plenitude. Essa é a trajetória. Numa regrinha de matemática, baseados nos ensinamentos de Jesus, que é essa parábola, podemos ver a evolução do homem do seguinte modo: conhecimento intelectual, que nós falamos, e moral, em sua plenitude de aplicação, tem que aplicar. Não é só ter a fé, o conhecimento, a fé, aplicar. É igual qualidade plena. Então, aqueles que estavam lá trabalhando, eles receberam iguais, a importância igual, porque Jesus fazia referência. Se o indivíduo apresentasse um trabalho de boa qualidade, ele tinha direito a receber como o outro, que talvez tivesse feito mais horas de trabalho, mas a qualidade não foi tão boa, mas o outro apresentou uma qualidade melhor. É o que acontece hoje com as empresas bem qualificadas, não é? Elas às vezes desempenham poucas horas de trabalho, mas tem um bom soldo, um bom saldo, uma boa remuneração, enquanto que o outro às vezes fica aí dia trabalhando e vai ganhar a mesma coisa. É qualidade. Então, moral e intelectual na sua aplicação sublime é qualidade plena. Que qualidade plena é igual perfeição. É o objetivo de todos nós. Vamos chegar lá. Quando você desenvolver a qualidade plena da trajetória, que é intelectual, moral, na sua aplicação, você terá a perfeição. A perfeição lhe dará a felicidade. A felicidade. Felicidade é a recompensa da trajetória realizada. É a recompensa que não será diferente nem para uns nem para os outros. Felicidade, quando nós falamos em felicidade, é um sentimento real, sublime, que você chega
que é exatamente igual ao do outro. Não existe felicidade nos seus graus diferentes. Pode existir resquícios de felicidade aqui na Terra. Hoje você está feliz, não, mas não é aquela felicidade plena, da qualidade realizada que você vai chegar no futuro. Não sei quantos milênios. Então, a felicidade de um não será diferente da felicidade de outro. Todos terão felicidade igual. Aliás, a felicidade, ela depende de nós mesmos. Para encerrar aqui, ó. Lembre-se que ser feliz depende de nós mesmos, livre-arbítrio. Ser feliz depende de nós. Nós podemos levantar hoje não, porque é só amanhã que nós vamos levantar cedo agora, né? Levantar amanhã cedo, amargurados, tristes. E se nós mudarmos isso? Em vez de levantarmos tristes, amargurados, vamos levantar com otimismo, valorizando a vida, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Tudo muda. Porque quando você levanta mal-humorado, você não vai resolver problema algum. Você criar problemas. Se você tiver algum problema para resolver, você piora. Agora, se você levantar bem-humorado, você pode resolver muitos problemas. E ter um dia melhor. Cerrou. Bom, então, o que se passa aqui é assim. Uma senhora espetacular que esteve aqui na Terra, que deu exemplo para nós de qualidade de trabalho, cuja senhora, ela estava distante de nós na questão da busca da perfeição. Ela chamava-se Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia assim, ó, tudo que você fizer hoje às pessoas de bom, elas poderão esquecer amanhã. Mas não se preocupe com isso não. Porque o problema não está entre você e elas, e sim entre você e Deus. Então faça caridade da mesma forma. Ame as pessoas, seja bondosos para com as pessoas da mesma forma. Embora elas esqueçam. Embora elas te paguem com ingratidão aquilo que vocês fizeram para elas. Porque o que vale, exatamente, é a nossa intenção. De ajudar, de amar, de fazer. Muito obrigado a todos. Tenha uma boa noite. Muito obrigado.